E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Coffee Break Nerd. Dessa vez, por conta da pandemia, a gente está aqui trazendo mais uma entrevista para vocês, dessa vez com o autor do livro Espírito Perdido, o PJ Maia. PJ, primeiramente, obrigado por ter aceitado conversar um pouquinho mais com a gente. Imagina, oi, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui conversando com vocês. PJ, primeiro, conta um pouquinho mais pra gente sobre o livro, sobre o que se trata, o tema central. O livro se chama Espírito Perdido, ele se passa na pré-história, uma pré-história mágica, e ele acompanha um grupo de jovens que estão na dúvida se vão virar deuses e ganharem o poder da imortalidade, ou se eles vão ter que ir para o mundo real como mortais. É um livro que fala sobre magia, sobre privilégios, sobre destino, sobre imortalidade. Ah, legal. E você morou um tempo fora do Brasil, né? E foi daí que iniciou essa ideia de escrever o livro? Ou não? Você já tinha isso? Você escreve desde sempre? Então, eu sempre gostei de escrever. A vida inteira eu escrevi, mas sempre com uma pegada mais, sei lá, ou é uma redação, ou é um projeto. Eu nunca tinha feito nenhum compromisso assim comigo mesmo de começar uma história e deslanchar nela. Eram sempre coisas curtas. E sempre foi um hobby que eu não dava muita atenção, né? Volta e meia aparecia ali alguma ocasião para escrever alguma coisinha, fosse alguma coisa no trabalho, uma faculdade, mas eu não pegava aquilo para explorar a fundo. Aí depois que eu passei, eu morei 4 anos em Nova York, eu trabalhei como produtor, fui de telejornalismo, enfim, Você é da trabalhei... área de comunicação também, né? Isso, eu sempre fui da área de comunicação, televisão, telejornalismo, cinema. E depois que eu passei esse tempo nos Estados Unidos e eu voltei a morar no Brasil, eu tive um processo de readaptação que foi muito intenso. Então, foi uma época que eu me sentia, assim, muito isolado, né? E como eu tinha passado muito tempo pensando, né, convivendo em outro idioma, ou exercitando até minha criatividade em inglês, eu comecei a escrever o livro mais como uma maneira de expressar o que eu estava sentindo. Só que o negócio foi saindo, quando eu vi, já tinha passado 1000 páginas, e aí eu falei, vamos, dá para organizar isso aqui, e dá para, né, isso aqui se tornar um livro com começo, meio e fim. E aí vieram, mas assim, foi tudo muito sem planejamento, né? Eu acho que foi ali esse contato aí com a paixão por escrever que foi tomando seus caminhos sozinhos. Aí depois que eu fui pensar, bom, olha, acho que, né, disso aqui sai um livro. E depois todo o processo de descobrir como é que se faz um livro, né? Porque eu não tenho treinamento formal em literatura. Uhum. Então eu não sabia como, né? É todo um processo, né? É um livro. Não, tem todo um processo. Então, primeiro foi aquele fluxo, assim, criativo, que foi super fluido. Falei, não, vamos botar essas histórias, personagens para fora. E depois veio todo o processo. Espera aí, né? Eu tenho bastante material criativo aqui, mas para isso se tornar um livro, esse material precisa ser organizado, precisa ser, né, editado, trabalhado. E aí o processo de confeccionar o livro veio depois. Então, não, eu nunca tinha tido essa disposição de escrever o livro. Inclusive, quando uma amiga me sugeriu que eu estava, né, com essas questões, puxa, não estou conseguindo me adaptar de novo, ela falou, escreve um livro. Né? Quem tem tempo de escrever um livro? Não tem um tempo de escrever um livro. E ninguém tem de fato, é um tempo que você cria. Porque É verdade. é um projeto muito longo, então, assim, se você consegue separar ele em etapas e ir tocando aos poucos, sem pressa, sai. Né? Acho que todo mundo que gosta de contar história tem a capacidade de organizar essa história e criar um livro. Mas... E o livro, ele foi escrito primeiro em inglês, né? Como você já teve esse contato com a língua. Sim, eu escrevi o livro inteiro em inglês, eu lancei ele nos Estados Unidos, a versão em português, a tradução do Robson Falquete Peixoto, que é um ótimo tradutor. E ele é bem experiente com fantasia. Então, eu tive esse trabalho com ele, que era engraçado, né? Que ele falou, geralmente eu recebo, quando é fantasia assim, eu recebo todos os comentários do autor por terceiros. Eu nunca sento um autor que ainda por cima fala a minha língua. É difícil, né? Então, assim, nas reuniões que a gente fazia para
determinar, né, como traduzir os termos fictícios, os neologismos do livro, às vezes eu ficava tentando ali, tipo, como fala, me meter demais, sabe? Eu precisei ter Porque tem toda uma adaptação linguística, cultural. Super, super. E eu tinha que tomar cuidado que, né, apesar de falar português, a tradução não era minha, era do Robson. Então eu tentei respeitar bastante o fluxo criativo dele, o estilo dele, enfim. Só dei umas pontuadas aqui e ali. Mas o texto em português é do Robson, não é meu. E assim, a personagem principal é a Kiana, né? E como que foi o processo de criação da Kiana e o que mais você gostou de ter feito nela? Quais são as características que mais chamam a atenção, assim, que você pode destacar? Eu acho que o lance que eu mais gosto da Kiana é que ela tem uma força que é muito dela, uma força que ela não conhece. Ela é uma personagem que ela tem as suas revoltas, ela tem muito claro para ela o que é certo e errado, o que é justo e injusto. Ela é uma personagem que não se conforma com o que ela não acha correto, então ela tem essa sede de justiça muito grande. Só que no começo do livro ela é uma menina adolescente, com um papel social super resumido, ela não tem como dar vazão muito a isso, né? Sim. O dia inicial dela ali é tipo, poxa, eu sou ou não sou bem-vinda na academia, né, tipo, eu mereço ou não mereço receber um broche de candidatura, eu sou igual ou eu sou diferente, ela fica nessa esfera. Só que conforme aí ela vai descobrindo que o nome dela está circulando em esferas muito maiores, a gente vai vendo como que esse senso dela de certo e errado vai se dando com o jeito que o mundo funciona, né? Ela vai começando a perceber o que esse mundo é, o que ele faz com as pessoas, quem tem e quem não tem voz nesse mundo, o que pode e não pode fazer nesse mundo, o que é certo e errado nesse mundo, e aí ela começa a crescer, né? Porque o olhar ali, o espírito dela, que só estava acostumada a lidar com questões cotidianas, agora ela está sendo chamada para aventura. Então eu gosto muito dela, que ela tem uma obsessão, assim, por fazer a coisa certa, né? Por garantir que as coisas sejam justas. E ela se põe em segundo lugar muito. E isso eu acho que é uma característica muito necessária para um herói, né? Com certeza. Quem se põe em primeiro lugar com mais frequência é o vilão, né? É um livro de fantasia, mas traz questões sociais contemporâneas, né? Super, super. Eu sou uma dessas pessoas que eu adoro ficar também falando sobre tudo que, né, ao meu ver, precisa de conserto no mundo, todas as grandes injustiças. Esse é um assunto que me toca muito. Eu não gosto me incomoda, assim, ler, como eu trabalho com jornalismo também, enfim, consumo muita notícia, é o tipo de notícia que mais me impacta e que mais me incomoda são coisas relacionadas à injustiça. Então eu quis trazer isso para o livro também, só que para eu conseguir talvez passar a mensagem e não ficar dividindo muito, né, a opinião de leitores, assim, fazendo, sei lá, paralelos muito claros, eu jogo muito eufemismos ali. Por exemplo, o livro fala muito sobre questões de elitismo e classismo, porque você tem os deuses, você tem os mortais, você tem os neandertais, você tem questões de preconceito. No caso aqui no livro não é de gênero nem racial, porque dentro do universo do livro os papéis de gênero entre homens e mulheres são equiparados, e a raça dos seres humanos não é um problema, porque eles têm outras espécies, né, com quem eles se, enfim, competem por espaço e tal. Então eu quis trazer dentro do mundo da fantasia, talvez apresentar para o leitor esse tipo de termômetro, né, assim, onde será que o leitor tá, né, o que será que o leitor acha certo e errado, justo e injusto. Então o livro ele tem muitas metáforas, assim, do mundo real. Inclusive, eu estava conversando com um grupo de leitoras esses dias, e foi engraçado, era um grupo de leitoras bandeirantes, que elas leram um livro e queriam conversar comigo e tal, e uma delas que eu fiquei besta, assim, que ela falou, eu estava lendo o livro e eu me senti, o que ela falou? Eu estava lendo o livro e eu achei muito louco, porque a Kiana tá presa num paraíso
onde tem tudo que ela precisa e o conforto, mas tudo que ela quer é sair para o mundo. E ela falou, e eu me sinto assim, trancado na minha casa. Tenho o privilégio de ter tudo ao meu dispor, de eu estar, né, bem amparada, mas ficar com essa angústia de querer sair. Ela falou, então eu consegui fazer esse paralelo. Aí você olha, assim, você vê uma pessoa, né? Você vê que toca a pessoa mesmo, né? Você fala, nossa, uau, né, que legal, assim, tipo, é possível você propor, assim, caminhos para uma história e você vê como cada um leva para um lado, né? É muito legal, é uma coisa que eu gostaria de fazer com mais frequência, eu acho, que é falar com leitores, assim, porque são as pessoas que... Feedback, né? Sim, são pessoas que dão a vida para a história, né? São as pessoas que amarram a história com a história da vida delas, assim, sempre saem coisas muito legais. Sempre saem coisas que a gente, quando estava escrevendo, né, não necessariamente pensou conscientemente. Sai muita coisa que a gente não percebe também quando a gente escreve. E aí os leitores apontam isso pra gente, é legal. É legal ter esse feedback mesmo, dos trabalhos, né? Sim, total. E, assim, a gente sabe que a literatura brasileira é uma das mais respeitadas aí mundialmente. A gente tem uma colocação bem importante. E como que foi para você, um escritor, um autor brasileiro, receber uns prêmios, uns 2 prêmios, né? Um dos mais importantes aí da literatura da classe, que é o Wishing Shelf Awards e o Independent Press Award. Eu tô achando interessante porque agora o livro está começando a ser conhecido justamente nesse universo que é da literatura independente, né? Eu gosto sempre de falar isso, que assim, esse livro é um projeto independente, ele foi feito assim, total, de forma artesanal. No Brasil, a editora Labrador publicou depois que ele já tinha sido lançado de forma total independente nos Estados Unidos. Então, é natural que nesse universo da literatura independente você tenha muito mais nomes ou, né, muito mais pessoas, enfim, divulgando suas histórias ou publicando por conta própria. Então, assim, é um universo muito povoado, né? Tem muita história boa, tem muita gente criativa e é livre, né? Se você escreveu, tá com uma carinha de livro ali, você quer lançar por conta própria, você lança. É muito democrático você lançar um livro hoje. Com todo esse, né, esse número aí, com tanta coisa legal saindo, você receber esse tipo de reconhecimento é muito legal. Eu fiquei... me pegou de surpresa total, porque eu nunca escrevi assim com o intuito de nada. Falei, não, né? Eu sou um escritor e preciso ser conhecido. Não, saiu, né? Saiu. Sim, foi só uma questão de desabafo mesmo, né, da situação que você estava passando. Eu acho que, tipo, de desabafo também é fluxo criativo. Eu acho que é muito tempo. Tipo, uma pessoa que gosta de escrever, você passar muito tempo sem criar, de repente, quando você desembesta ali, sai muita coisa, né? É um fluxo muito grande e tal. Então, ele foi um livro que foi escrito assim com muito, sei lá, com uma forma meio terapêutica, ou foi escrito com muito carinho, eu sempre estava muito feliz quando eu estava para escrever. Então... Só para frisar, são prêmios. Um é britânico e o outro é nova-iorquino, né? Isso. O Wishing Shelf, ele é sediado em Londres e ele é julgado por grupos adolescentes de leitores. Todos os jurados são adolescentes, que estudam em escolas de Londres e Estocolmo, na Suécia. Então, esses adolescentes leem vários livros e aí eles fazem premiação. E o outro prêmio é um prêmio de Nova York. Aí o nome me fugiu agora. É o Independent Awards, né? O que você estava falando de trabalho independente, né? Isso. E esse é de lá também, que também eles têm uma... eles recebem livros também de todos os autores independentes em várias categorias e tem um corpo que trabalha nas editoras tradicionais, é o pessoal ligado ao universo da literatura lá em Nova York, e aí eles fazem essa premiação. E eu fiquei bem surpreso, porque é um livro, eu tenho orgulho do livro, foi feito com, né, muito trabalho e tal, muita atenção, mas daí uma coisa é você gostar do que você fez, né? Falar, pô, que eu acho que isso aqui tá bom, você vai lá e lança. Mas aí depois, tipo, você vê, né, grupos de pessoas lendo várias histórias, batendo papo, comparando, falando, não, eu acho que esse livro aqui acertou, é muito legal. Com certeza.
ficha não cai, nem caiu ainda, eu acho. O prêmio o prêmio foi ganho esse ano, né? Sim, em março saíram os dois. É bem bacana mesmo. Até porque, assim, é uma coisa que eu friso bem aqui no canal para todo mundo. Até quando eu falo sobre cinema, eu acho assim, o que você está falando sobre os trabalhos independentes. Tem tanta coisa legal, tem tanto trabalho legal que às vezes as pessoas acabam não conhecendo ou não procurando porque outros trabalhos grandes se sobressaem. Mas, Sim. poxa, esses prêmios aí vêm para quebrar esses tabus, né? Eu acho que isso também é natural, né? Porque quanto maiores são as pessoas envolvidas, assim, as empresas envolvidas, mais visibilidade vai ter. Então, Sim, assim, uma coisa que foi muito legal é que uma das maiores visibilidades que o livro ganhou aqui no Brasil foi quando a Amazon liberou o download gratuito de e-books sim. durante, né, o isolamento social e o confinamento. Aí eles liberaram. E aí, depois, um mês depois, um amigo me manda um print e fala, cara, olha aqui. Aí tava lá, o livro era o segundo livro mais baixado de fantasia da Amazon. Isso é muito legal, isso é um tipo de contato, assim, não é contato, isso é um tipo de marketing, visibilidade que não tem como alcançar, né? Eu não posso competir com o marketing dos livros best-sellers, que está todo mundo ouvindo falar em todas as revistas. Eu tenho o Instagram do livro, eu tenho meu Instagram pessoal, eu tenho aquelas mídias sociais que a gente tenta impulsionar, jogar um conteúdo aqui, um conteúdo ali, mas quando rolam essas coisas mais espontâneas assim, tipo uma premiação, ou sei lá, chegar no segundo lugar do ranking da Amazon, isso é muito legal, porque depois que rola isso, aí você divulga, aí você vê no Twitter, alguém fala, olha, esse livro aqui tá gratuito, alguém já leu? Aí eu pesquiso, né, no Twitter, de vez em quando, eu dou uma pesquisada aí no livro para ver, peraí, né, temos novos leitores, né, tem pessoal Sim. falando bem, falando mal, o que estão falando? E tem subido, assim, as menções. Então, isso é muito legal, eu acho que, tipo, prêmios independentes ou que a gente consiga consumir mais ou procurar mais trabalhos de autores independentes é a única maneira que essas pessoas vão conseguir ter visibilidade, né? Porque acaba sendo um nicho, né? Só conhece quem vai atrás, assim. A gente não Com vai, certeza. o trabalho independente não vai impactar você nos grandes lugares onde você está vendo propaganda. Ou você, né, é um livro que você encontra, não é um livro que encontra você. É, são coisas diferentes, né? Tá, o caminho é outro. Eu acho que o pessoal que está mais ali ativamente garimpando coisas novas para assistir ou livros novos para ler, eles acham os independentes. Agora a galera que fica sentada em casa, né, tipo, recebendo a propaganda, eles não acham a gente. São públicos diferentes também, né? Super, total. E o segundo livro? Já pensa em algum segundo livro, na nova história? O segundo livro ele está em produção. Não posso falar muita coisa ainda, mas não, porque não dá. Tipo, esses livros assim que são épicos de aventura, né? Tem tanta coisa para a gente estruturar, assim, tanto personagem, tanto caminho, tantas missões, onde cada um vai percorrer. E a ideia é que a história do primeiro livro está concluída, né? Assim, tem um começo, meio e fim. Mas, para quem lê o livro, você sabe que você fecha uma questão no final do primeiro livro e você abre várias outras. E eu acho que a história precisa continuar. Eu ainda não sei se ela vai ter exatamente o mesmo timing do livro 1, ou se a gente vai acompanhar exatamente os mesmos personagens, mas é uma sequência clara. A história se passa depois do livro 1. É importante que está garantido, está sendo produzido. Tá sendo produzida duas penas, mas está sendo produzida. Tá ok, então, PJ. Agradeço mais uma vez essa participação no canal. Espero que você possa aí alcançar bastante reconhecimento, que nem eu falei. Eu defendo muito os trabalhos brasileiros, tanto de livros quanto do cinema. Acho que a gente tem que valorizar o que é nosso e as pessoas têm que buscar cada vez mais isso e a gente divulgar cada vez mais mesmo.
Eu acho. Obrigado pelo convite de participar aqui, Vitor. Gosto muito do canal e fico feliz também de ver esse apoio ao trabalho independente, porque é isso, né? Não só nas grandes editoras tem histórias interessantes para a gente conhecer, né? Tem muita gente que é das suas casas, né, da sua forma e iniciando. Tem também histórias diferentes para contar e pesquisando a gente consegue conhecer o trabalho delas. É legal a gente. E quem quiser aí comprar o livro, já aproveita, tá disponível na Amazon, né, que você falou? Tá disponível na Amazon e também eu acho que nas maiores livrarias também você consegue comprar online. Tem o e-book interativo, tem o livro capa dura, né, o volume físico, e tem uma novidade agora também que tem o audiolivro, que ele foi bacana. Tá super legal também para quem fica assustado, né, com o tamanho do livro, que são 440 páginas, mas aí o audiolivro deitado no sofá você ouve também com mais rapidez. E é mais acessível também, né? Sim. Tá ok, então, PJ, muito obrigado. Gente, é isso, comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, comenta o que vocês, quem leu, né, para dar esse feedback também aí pro PJ, consegue também ter esse contato com o livro, comenta aqui embaixo também, se inscreve no canal, eu sempre esqueço de falar para as pessoas se inscreverem no canal, de curtir, eu sempre esqueço isso, mas é muito importante, quem chegou até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha aí também, que nem eu falei, gente, vamos valorizar o que é nosso, valorizar o trabalho independente. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.